Ao falar de medo, precisamos definir um pouco o que é o medo. O medo é um sentimento de receio. O medo racional, ele nos leva a tomar mais cuidado, nos leva a procedermos com mais cautela. Agora, quando o medo se torna irracional, o que nós chamamos de pavor, aquele medo incontrolável, ele nos leva ao desequilíbrio, à perda do raciocínio. E nessas situações, podemos até ter ilusões e delírios, ver coisas que não são. O medo irracional, o pavor, nos impede de realizarmos coisas que normalmente conseguimos realizar. O pavor nos leva a tomar atitudes erradas. Devemos cuidar quando entramos nessa situação. Bom, mas de uma forma ou de outra, todos vivemos com medo. O medo de perder o emprego, o medo de envelhecer, medo de engordar, medo de encontrar uma caranguejeira debaixo do travesseiro, o medo de perder o namorado, de perder a namorada, o medo de perder a salvação, que é graça de Deus, o medo de não ser amado. Bom, contudo, hoje eu quero falar de como podemos viver sem medo das situações incontroláveis, aquelas situações que nos levam a perder o controle, a vivermos o medo irracional. E eu não vou falar de como podemos sair da tempestade, mas de como vivemos no meio dela sem medo. A Bíblia não diz que estamos imunes à tempestade. Pelo contrário. Você pode dar uma olhadinha em texto como o Salmo 23, verso 4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Isaías 43, verso 2 diz assim: quando passares pelas águas, quando pelos rios, quando passares pelo fogo. Todas essas passagens indicam que nós podemos viver situações incontroláveis, de grande tempestade em nossas vidas. Eu quero aqui rapidamente definir o que caracteriza uma tempestade. Porque às vezes as pessoas transformam um copo d'água, um problema pequeno, numa tempestade, quando na verdade não é uma tempestade. Toda tempestade ela é caracterizada por nos levar à perda do controle da situação. É quando realmente aquilo foge do meu comando. A tempestade também é uma força maior do que a minha. E por mais que eu reme, por mais que eu tente caminhar para frente, eu não consigo. Outra característica da tempestade é que ela nos fere com profundidade. Quando a tempestade atinge um barco, o barco é açoitado, jogado pelas ondas. E podemos ainda dizer que a tempestade, quando chega em nossa vida, ela é devastadora, ela destrói tudo o que temos. E como nós podemos viver então sem medo em meio à tempestade? Em meio a essas situações incontroláveis que a vida muitas vezes nos proporciona. Em primeiro lugar, compreendendo e crendo no amor de Deus. Em 1 João, capítulo 4, verso 15 ao 18, vai estar escrito assim: nós conhecemos e cremos no amor que Ele tem por nós. Se eu conheço o amor de Deus e creio neste amor, eu ainda sou capaz de descansar nele, mesmo em meio à tempestade. Pois sei que mesmo que não haja fruto na videira, o seu amor por mim permanece inabalável.
Então aquele que conhece verdadeiramente o amor de Deus, ele sabe que toda situação, ainda que incontrolável em sua vida, está debaixo do olhar de Deus. Em segundo lugar, compreendendo o plano de Deus para nós. Em Jeremias, capítulo 29, verso 11, nós encontramos o profeta orientando o povo que se encontrava preso na Babilônia a viverem cheios de esperança, olhando para o futuro. E por isso Jeremias os orienta a se casarem, a continuarem trabalhando, construindo casas, a prosseguirem adiante com a vida, mesmo estando eles cativos naquela terra estranha. Porque Jeremias diz assim que os pensamentos de Deus para eles são pensamentos de paz. Nós precisamos compreender que o plano de Deus para nós tem como objetivo final nos levar à paz. Deus sonha em levar você a se tornar participante de todo o seu reino. Israel precisou passar por um período cativo na Babilônia, mas o plano de Deus para eles era de paz. E não importa a situação que você está vivendo agora, o plano de Deus para você é de paz. Essa situação é temporária. Deus tem algo muito, mas muito maior e maravilhoso para você, para mim, para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E nós devemos olhar para este plano. Nós devemos viver aqui, na esperança da manifestação do reino de Deus por completo. Porque um dia Deus há de nos levar para a nova Jerusalém, para a nova terra, novo céu. A terceira coisa que devemos considerar para vivermos sem medo, em meio à tempestade, é crer nas promessas de Deus. Deus nos promete diversas coisas. Eu vou citar aqui apenas 3. Primeiro, Deus nos promete sua presença em todos os momentos de nossas vidas, em todos os dias de nossas vidas. Mateus capítulo 28, verso 20 diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se você está no meio da tempestade, Deus está com você no meio dessa tempestade. Ele está sempre presente conosco. Ele não nos abandona. Ele não deixa-nos sozinhos no barco da vida. Segunda coisa, nós devemos crer na sua proteção. Salmo 91, verso 10 diz assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Se você crê que Deus está com você presente, creia que Ele te protege. Ele não vai permitir que nenhum mal te suceda, que nenhuma praga chegue à sua tenda, mesmo em meio à tempestade. Mas talvez você esteja dizendo, mas a tempestade em si já é um mal. Mas a tempestade, ela é só um projeto de Deus para produzir em você o homem ou a mulher segundo o coração dele. Ou muitas vezes a tempestade é o meio que Deus cria para mostrar a sua glória e seu poder a você que crê. Mas mesmo no meio da tempestade, Deus não permite que você seja atingido por ela. Você não vai se afogar. Você não vai morrer no meio dessa tempestade. Creia nisso. Confie plenamente em Deus. Por isso que o profeta Isaías escreveu dizendo: ainda que as águas venham contra você, as correntezas, elas não te submergirão. Ainda que o fogo se levante, você não se queimará. Percebe? Você pode estar na tempestade, açoitado pelas águas, ou você pode estar no fogo, mas ainda assim eles não farão mal a você, porque Deus está ali presente com você. Creia nisso. Confie nele. A terceira coisa que eu gostaria de dizer que você deve crer é no poder de Deus. João 14, verso 12 diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará.
Jesus deu ordem sobre a tempestade. Jesus deu ordem sobre os demônios. Espíritos esses que agem, causando muitas vezes doenças, briga, miséria. Jesus deu ordem para que eles muitas vezes saíssem de sobre as vidas das pessoas. Jesus curou os enfermos de nascença, mesmo de origem natural. Preste atenção. Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. E Ele está dizendo que você pode fazer essas mesmas obras e ainda maiores do que Ele fez. Creia. Creia em Deus. Você pode dar ordem para a tempestade se acalmar. Você pode dar ordem para que os espíritos malignos deixem as pessoas, deixem sua casa. Creia em nome de Jesus. Porque esse nome tem o poder. E esse nome foi dado a você. Eu quero encerrar dizendo a você, se você está vivendo em meio à tempestade, não se desespere. Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Creia em suas promessas. Tome posse das palavras de Deus e haja segundo a palavra de Deus. Use o poder de Deus em nome de Jesus e você verá que a tempestade irá se acalmar. Profetize sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre suas finanças, as bênçãos de Deus. Profetizar significa falar em nome de Deus. E Deus diz que você é o embaixador do reino dele, aquele que fala em nome dele, te deu autoridade para você ir fazer. Cristo nos deixou na terra como o corpo dele. Precisamos assumir essa autoridade. Eis que vos dou autoridade, Jesus disse. Deus te abençoe.